Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live aula 24, onde eu converso com instrutores de Pilates que têm interesse no assunto de gestão, administração e gerência dos nossos estúdios de Pilates. Hoje eu estou no YouTube, então sejam bem-vindos a todos do YouTube e também aqui no Instagram. Boa noite para quem está assistindo aí no ao vivo. Parabéns por priorizarem estarem aqui no ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está entrando aí depois e assistindo no gravado. Essas aulas ficam gravadas toda quarta-feira às 19h19 eu estou aqui ao vivo para tirar dúvidas, para trocar com pessoas interessadas em gestão de estúdios de Pilates. Profissionais de Pilates, fisioterapeutas, educadores físicos que querem aí descomplicar essa gestão do estúdio, né? Fazer com que ela fique mais leve, mais fácil e que traga resultado financeiro no final do mês trabalhando com Pilates. A gente sabe que falta muito isso na nossa formação, é uma deficiência da nossa universidade, da nossa faculdade, essa parte de gestão, de administração. Então é importante a gente trocar e conversar sobre esse assunto. Hoje eu vou mostrar aí duas maneiras para a gente aplicar amanhã mesmo dentro do nosso estúdio e fazer com que a gente faça sozinho a nossa gestão. E quando eu falo de sozinho, eu falo, não é porque a gente não precisa de ninguém, é porque é possível. Nós somos capazes de fazer uma boa gestão, da mesma forma que a gente é capaz de ser um bom instrutor de Pilates. Então que a gente vista a camisa do instrutor de Pilates, mas que também a gente vista a camisa do gerente, do gestor, do empresário, do empreendedor. Então é isso que eu venho mostrar. São duas formas, duas maneiras hoje simples, práticas, para a gente colocar aí amanhã mesmo, depois dessa live aula. Então, quando eu começo a falar de gestão, muitas pessoas falam, mas é importante mesmo, como que é isso? Eu só tive no Sebrae, muitos colegas, né? Saem da faculdade sem esse conhecimento, assim como eu também saí, e aí a gente resolve empreender, a gente resolve abrir o nosso estúdio, ou o nosso consultório, ou a nossa clínica. E o que a gente vai buscar logo de imediato quando a gente sai da faculdade? A gente vai buscar pós-graduação. É muito comum isso acontecer. A gente acaba a faculdade com um nível de conhecimento enorme e de conhecimento, de tradição, a gente acaba caindo numa pós-graduação. Tem algo de errado com isso? Nada de errado com isso. Porém, a gente precisa buscar outros conhecimentos além da pós-graduação. A pós-graduação, ela vai nos agregar tecnicamente. Agora, se eu pretendo abrir um negócio próprio, um consultório de fisioterapia, ou um estúdio de Pilates, ou uma clínica, eu preciso buscar conhecimentos de gestão, de administração, porque o conhecimento técnico a faculdade já está me dando. Mas, não sei se eu posso chamar de erradamente, mas bem comum a gente sair da faculdade e mergulhar em pós-graduação, mergulhar em cursos técnicos para aperfeiçoamento da nossa área técnica. Mas a área gerencial, a área administrativa, a área financeira, todas essas áreas, elas ficam em deficiência. E aí o que acontece? A gente cai no mercado de trabalho, começa a trabalhar com as nossas aplicações técnicas, com a nossa forma de trabalho, né? Seja ela fisioterapia ou Pilates em si, e a gente não consegue gerenciar o nosso negócio. Por isso que muitos colegas aí levam 1 ano, 2 anos, é o grande marco de um negócio, 2 anos, e aí fecham suas portas, ou então trabalham a vida toda sem saber se estão lucrando ou se estão no prejuízo. É porque não fazem a gestão como deve ser feita, não olham os seus números como devem ser olhados, e acreditem, é fácil, é simples, não é nada complexo como a gente vê por aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, boa noite para quem está chegando aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper, tá joia? Tô aqui no YouTube, você também do YouTube que tá aí, pode aí colocar no chat, eu tô acompanhando aqui no chat na lateral, e o pessoal da live do Instagram pode deixar aqui nos comentários que eu dou uma pausa aqui pra gente responder, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender, que gestão é essa, né? Gestão é simplesmente a administração de empresa, gente. Então a gente tem que abraçar essa camisa, a gente tem que abraçar isso daí, administrar a nossa empresa, administrar o nosso negócio, administrar o nosso estúdio de Pilates.
Para que isso? Visando alcançar nossos objetivos. Então, se a gente não tem a gestão, a gente não vai alcançar os nossos objetivos dentro do nosso estúdio. Que é o quê? Qual é o maior objetivo dentro do estúdio? É pelo menos ele se bancar. É o estúdio de Pilates se bancar. Depois ele vai bancar você enquanto profissional e os seus funcionários, caso você tenha. Mas a primeira coisa é essa, o maior objetivo. Então, otimize a sua gestão, conheça os seus números. Eu vou te mostrar essas duas maneiras aqui para que você consiga, de fato, alcançar esses objetivos dentro do seu negócio. E para isso, você tem que ter o quê? Ações, estratégias aplicadas para o seu estúdio de Pilates. A gente não tem estratégia, a gente abre o nosso negócio e não sabe nem o que vai fazer esse mês. Quanto mais mês que vem, quanto mais durante o ano. A gente, enquanto gerente, gestor, a gente precisa traçar ações e estratégias para dentro do nosso estúdio. A gente não tem essa ideia na faculdade. Então, a gente precisa buscar isso lá fora. Quando eu me formei, há 15 anos atrás, eu também fui assim. Eu saí da faculdade, emendei numa pós-graduação, fiz pós-graduação de terapias manuais, porque eu trabalhava dentro de uma clínica de fisioterapia. Depois eu fiz curso de especialização em RPG. Depois eu fiz uma outra pós-graduação em acupuntura, onde eu também pude trabalhar dentro dessa clínica. E depois eu fiz a terceira pós-graduação, que foi de ergonomia, fisioterapia do trabalho, onde eu trabalhei numa multinacional com fisioterapia. Me arrependo? Não me arrependo. Mas se o meu objetivo era futuramente abrir o meu negócio próprio, seja ele uma clínica, um consultório, um estúdio de Pilates, o que faltou em todo esse conhecimento meu de 15 anos, que eu fui buscar só conhecimento técnico? Faltou o conhecimento de administração, que é o que a gente não tem na faculdade. A partir do momento que eu fui buscar esse conhecimento e eu repaginei esse conhecimento, trazendo para dentro da nossa realidade de saúde, para a nossa realidade de fisioterapia e ainda mais específico, a realidade de Pilates, tudo clareou na minha frente. Por quê? Porque quando a gente vai buscar um curso, por exemplo, de um Sebrae, que fala muito bem, inclusive, sobre empreendedorismo, sobre carreira profissional, sobre gestão e administração, esse curso do Sebrae, ele vai falar de forma abrangente, ele vai falar para todos os tipos de empreendedores, ele vai falar para todos os tipos de negócios. É diferente de quando você escuta de alguém que é da saúde, alguém que está falando os números que você precisa saber. E é muito mais diferente quando você está escutando essa gestão de um fisioterapeuta ou de um educador físico, que é igual a você. E ainda mais refinado ainda é quando alguém fala sobre gestão de estúdio de Pilates. E aí a gente pode direcionar esses conteúdos. Então, você que está precisando de conhecimento, por isso que você está aqui, por isso que você está aqui também no Instagram e está aqui no YouTube, você está buscando conhecimento de gestão, procure buscar conhecimento de alguém que seja da área da saúde. Não vá buscar conhecimento de gestão com uma pessoa que tenha formação em economia. Vai ficar confuso para você, vai ficar complexo e eu sei que você não vai fazer. Você vai deixar para lá, como eu deixei para lá durante muitos anos. Abri o meu estúdio de Pilates e negligenciei a parte da gestão. Só pensava em atender, só pensava em fazer curso técnico para aprimorar minhas aulas de Pilates, para poder levar satisfação para o meu cliente. Tudo isso é importante? É, mas em paralelo a isso, eu preciso ter a mesma dedicação ou a dedicação maior na gestão e na administração do meu estúdio. Senão, eu não vou ter resultado trabalhando com Pilates. Só quem vai ter resultado é o nosso cliente, porque ele vai estar super satisfeito com o atendimento dele, com a sua técnica, com o tratamento, mas o seu estúdio e você, enquanto profissional, não vai estar satisfeito financeiramente com aquela gestão. Então, é muito importante você ir buscar esse conhecimento, entender dentro do seu estúdio aonde é que está o gargalo. Aonde é que está o desafio?
É na administração, é na parte financeira, é na parte de captação de clientes, é na parte de fidelização dos clientes. Você tem procedimento para isso, você tem contrato, você tem planos longos, você sabe implementar planos longos, você tem um bom canal de relacionamento com o seu cliente, com aqueles clientes novos. Tudo isso é gestão. Você precisa entender aonde que está a sua falha, para que quando você feche os números no final do mês, e esses números não deem negativo, ou esses números ficarem no 0 a 0. Não, gente, é possível alavancar, é possível ter resultado positivo com Pilates, é possível ter lucro, e é possível, gestor de estúdio, você aprender a investir. Investir não é comprar um equipamento novo. Investir é você saber onde você vai aplicar o lucro do seu estúdio para que esse dinheiro se multiplique. Isso deve ser mensal. Você tem que saber e fazer esses números se multiplicarem. Esse é o seu propósito. É fazer com que o seu negócio ande sozinho, com que o seu negócio tenha grana para ele se manter aberto durante os 12 meses do ano. Você só vai conseguir fazer isso quando você tiver o conhecimento da gestão, quando você souber o que realmente deve ser feito. E, principalmente, se você tiver passo a passo. Aí fica mais fácil, porque você vai de um lugar a outro, né? Você pega o carro e vai. Mas se você tiver um GPS, você vai mais rápido, né? Você chega com mais tranquilidade, é muito mais fácil quando alguém pega na sua mão e te leva. Então busque isso. A primeira coisa é você entender onde que está o seu gargalo. Qual é a sua falta? Analisa. Fecha o olho depois dessa live, pensa o que está faltando dentro do seu estúdio. Tudo, Sabrina, eu não sei por onde começar. Ok, então relate isso para você, assuma. Eu não sei por onde começar, eu tô perdida. Eu já fui assim. Simplesmente eu abria a porta do meu estúdio e atendia. Recebia a mensalidade do meu cliente, guardava na gaveta e pronto. Não tinha ficha de avaliação, não tinha evolução, não tinha processos, procedimento, planos, contrato, nada disso. Tudo isso precisa ser implementado. E acredite, é simples. É só você saber o que tem que ser feito. E quando a gente fala de gestão, quando a gente vai falar de uma gestão mais ampla, um dos métodos aí mais conhecidos, né, dentro da gestão, para criação de metas, para gerar melhoria contínua dentro do nosso negócio, é um ciclo chamado PDCA. Não sei se você já ouviu, mas não precisa decorar, só precisa conhecer. O que é isso? O ciclo PDCA, ele permite ser implementado em qualquer gestão de negócio. Para quê? Para que seja um ciclo, que isso aconteça de forma mútua, de forma cíclica, como o próprio nome já diz, e que haja melhoria contínua. O que significa essas letras PDCA? O P significa planejar. Planejar é a primeira característica que você, enquanto gestor de estúdio, precisa ter. Você precisa prever o que vai acontecer dentro do seu estúdio daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, quiçá daqui a um ano. Dentro do nosso curso a gente tem um cronograma anual, onde eu ensino a você fazer grandes marcos. Grandes marcos são grandes eventos que acontecem dentro do seu ano, dentro do seu estúdio. Uma vez traçado esses grandes marcos, sejam eles de eventos, sejam eles de datas comemorativas, sejam eles quando você vai fazer uma campanha que vai precisar de investimento, seja um equipamento novo que você queira comprar, seja uma contratação de um funcionário que você queira fazer. Grande marco, o que vai acontecer com você naqueles 12 meses? Nós traçamos isso e desses grandes marcos a gente coloca pequenas tarefas até chegar às ações diárias. E a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente, um pouco melhor sobre isso. Então o P do PDCA é o planejamento, é o que você precisa ter dentro do seu estúdio. O D do PDCA é o do fazer, D de do, né? Do verbo fazer. E aí você precisa implementar aquele plano que você fez na tarefa anterior. Bom, se eu planejei que na data tal eu vou precisar programar aquilo, então eu vou fazer, eu vou implementar, né? De acordo com aquele calendário.
É implementar o plano que foi determinado na etapa anterior do planejamento. Para quê? Para você gerar dados. Para que na próxima etapa, esses dados sejam mapeados. Como é agora a letra C, que eu falei do PDCA. O P é o planejamento, o D é o do verbo do, né, que é o verbo fazer, que é o verbo implementar. O C é do check, é de checar, de analisar se aquilo que você fez e planejou deu certo. É saber se aquilo que você implementou está te gerando resultado. Você tem que ter métricas. Dentro do curso eu mostro para você quais são as métricas, os indicadores importantes que você precisa analisar. O que não se avalia, não melhora. Aquilo que você não pode avaliar, não pode melhorar. Entende? Dá para entender? O que você não pode avaliar, você não pode melhorar. Imagina se a gente não tem nada para avaliar dentro do nosso estúdio de Pilates quando a gente fechar o mês. Como que a gente vai melhorar para o mês seguinte? Não melhora. A gente não avaliou. Então isso entra na análise, né? Do check, que é a letra C aí do PDCA. E o A é de agir. É de você corrigir aquilo que você checou, analisou e de repente não deu certo. É você corrigir após a análise, que foi a etapa anterior. Então, uma vez corrigido, acontece o quê? Você volta ao processo inicial do ciclo. Você vai começar a planejar novas ações, você vai começar a planejar novas metas dentro do seu estúdio de Pilates. Vocês têm isso? Coloca aqui no chat aqui o pessoal do YouTube e o pessoal aqui do Instagram. Coloca aí pra mim se vocês têm essa visão de planejar, de analisar, de corrigir aquilo que não deu certo. Mesmo que isso não seja no papel, mesmo que isso não seja numa planilha, que fique na sua cabeça. Você tem isso? Dentro desse ciclo, PDCA, por isso que é chamado de ciclo, é cíclico. Isso tem que acontecer em todo momento dentro do seu estúdio. Dentro do curso, a gente tem essa mandala. Eu gosto de chamar de mandala star. Que mandala é essa? Star porque é uma estrela, né? E dentro do curso, eu coloco esse PDCA, né, que é dentro de uma gestão geral, eu coloco esse PDCA em passos nessas pontas direcionados para o estúdio de Pilates. Por exemplo, a primeira ponta aqui, ó, é a captação. O que é captação? É você aprender o que você tem que fazer para você ganhar clientes novos. Quais são as etapas? Qual é o passo a passo? O que deve, o que não deve fazer? Então é o primeiro ponto da estrela. É você planejar, é você agir, só que com o olhar da captação. A outra ponta da mandala, dentro do nosso curso, são processos. O que é isso? Você precisa entender de processos, você precisa ter processos dentro do seu estúdio. Que processos são esses? Processos que são feitos com um cliente, com 10 clientes, com 100 clientes. É você fazer com que ele passe por um funil. Todo cliente novo que chegar, você vai fazer o quê? 1. Vai fazer uma ficha de avaliação. 2. Vai assinar contrato. 3. Vai entregar algum documento. 4. Enfim. Aí nós vamos definir quais são os processos. E isso você vai fazer com um cliente, com 10, com 100. Se esse cliente é da sua família, se esse cliente é seu amigo, se esse cliente é ex-cliente, não importa, ele tem que passar pelo funil de processos. Como que é o processo, por exemplo, de um cliente seu que quer cancelar o plano longo? O que você faz? Você precisa ter etapas. Todo cliente que quiser cancelar, ele tem que passar por essa pontinha aqui da estrela, que no nosso caso aqui é a pontinha do processo. Ele tem que seguir aquele processo. Tá vendo como vai ficando simples a gestão quando você tem protocolos, padrões a serem seguidos? Isso você já pode deixar pré-pronto. A gente vai falar aqui essas duas maneiras de você facilitar isso. A terceira pontinha aqui, ó, da estrela, por isso que eu chamo de mandala star, a terceira ponta aqui da estrela são as rotinas.
E que rotinas são essas? São rotinas que você tem que fazer diariamente, quinzenalmente, mensalmente e anualmente. São rotinas. O próprio nome já diz. A colega colocou, tenho que colocar no papel o meu processo. Exatamente. Isso aí, Tatiane. Precisa ter. Coloca no papel. Que isso fique exposto lá no seu estúdio ou que isso fique com você no seu escritório. A gente precisa ter esse funil, essas pessoas elas têm que passar por aquele processo. E esses procedimentos, eles não são iguais ao do estúdio lateral, seu vizinho, eles são seus. É isso que te torna um estúdio diferente do outro. É isso que faz com que o seu preço seja diferente do seu colega. Porque você imprimiu valores que só você tem. Nenhum curso de gestão vocês vão ver essa mandala, porque essa mandala é minha. Eu compartilho com os alunos do curso. Eu mostro qual é o meu passo a passo para ter o resultado que eu tenho. Então eu compartilho. E isso faz com que isso seja meu. Então, da mesma forma que vai ser seu quando você elaborar os seus processos. Mas a gente precisa ter. Só que a gente não faz, a gente negligencia. A gente só pensa em atender. A gente só pensa em implementar lá nossas aulas. Ótimo, não estou falando para não fazer. Mas existe o outro lado, que você nem sabe que não sabe. Olha isso que eu estou falando. Você nem sabe que não sabe. E tem coisas que você não sabe e não faz. E tem as que você sabe e procrastina, bota lá embaixo do tapete. Aí você não tem resultado, colega. Não pode. Você tem resultado se você fizer isso. Pode acreditar. E quando a gente fala dessa pontinha daqui de baixo, que é a pontinha das rotinas, você tem rotinas diárias dentro do seu estúdio. A gente lista todas as rotinas. E é tão bom quando a gente faz aquele tique assim do lado, ó. Realizei. Se não realizei, eu vou deixar para lá? Não, eu vou colocar no dia seguinte. Ou na semana seguinte, porque eu não priorizei ela naquele dia, mas eu sei que ela existe. A pontinha de cá da nossa estrela mandala é a fidelização. Quais são os processos da fidelização? O que eu preciso fazer para fidelizar um cliente? O que é fidelizar um cliente? É torná-lo frequentador do estúdio. É fazer com que aquele cliente seu coloque o Pilates como escovar dente e tomar banho. Esse é o seu papel nessa pontinha aqui da estrela. Então aqui eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa fazer. Quais são os eventos, quais são as mensagens que você tem que mandar para ele, o que você pode fazer para ajudá-lo, para mimá-lo, para passar segurança para ele, para que ele não queira mais largar o estúdio e abandonar o Pilates. Aí você vai ter o que aqui? Um ótimo resultado com esse cliente, porque esse cliente é fiel, então ele vai ter resultados no Pilates, ele vai diminuir dor, ele vai ficar forte, ele vai se sentir bem, ele tá com boa postura, ele vai propagar o seu serviço e você tem uma estabilidade financeira. Porque se você fizer com esse cliente que é e se você tiver procedimentos e processos, você vai fazer com com 10, com 100, aí você vai ter 100 clientes fiéis. Olha que maravilha. É isso que a gente tem que pensar. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento de gestão. E a última pontinha aqui da nossa estrela, o que é? Finanças. É ter o conhecimento do financeiro. É saber o que eu preciso fazer dentro do estúdio de Pilates. Para eu poder ter resultado no final do mês. Então essa nossa mandala é a mandala que eu uso na gestão do estúdio, que é o PDCA que a gente acaba vendo na parte de gestão que não é relacionada com o estúdio de Pilates. E por que eu tenho outras pontas aqui da estrela? Eu tenho outras pontas porque são assuntos extras, são assuntos que me ajudam a complementar essa mandala, essa estrela. Então eu falei sobre captação, eu falei sobre processos, eu falei sobre rotinas, eu falei sobre fidelização e falei sobre financeiro do estúdio. As outras pontinhas
são assuntos que vão agregar a minha gestão. Como, por exemplo, marketing, redes sociais, implementação de um site, que é um canal de comunicação com o meu cliente, ideias de conteúdo, ideias de posts, análise, tudo coisas que vão agregar a minha mandala. Mas a mandala, ela precisa ser implementada dentro do seu negócio, dentro do seu estúdio, que é exatamente esse PDCA, esse ciclo do PDCA aí que eu falei anteriormente. Um gestor de estúdio de Pilates, gente, ele precisa ter um conhecimento vasto, né? Não somente o conhecimento de dar aula de Pilates. Essa pessoa que tem só esse conhecimento de instrutor de Pilates, ele não pode ser um empreendedor, a menos que ele busque conhecimento para ser. Porque a gente não é educado na faculdade a ser um empreendedor, então a gente precisa sair da faculdade e buscar esse conhecimento. E um gestor de estúdio, ele precisa ter algumas características para o negócio dele funcionar. E talvez você não tenha essas características, e tá tudo bem. Mas você precisa desenvolver. Que características são essas? Primeira coisa, você ser íntegro. O que é ser íntegro? É você falar e fazer com uma coerência. Então não adianta você ser um bom gestor de estúdio só falando. Você precisa falar e fazer. Tudo isso que eu falo aqui para os alunos dentro do curso, eu implemento dentro do meu estúdio. Qual é o meu processo de captação? Quais são os meus processos aqui? Quais são as minhas rotinas? Qual é o meu processo de fidelização? Como é que é o meu financeiro do estúdio? Tudo isso aqui eu pratico dentro do estúdio. Então eu sou um gestor íntegro. Eu falo e eu ajo, eu faço. Eu mostro dentro do estúdio. Outra característica super importante que um gestor precisa é a humildade. Porque ele precisa ouvir de outras pessoas que aquilo não tá bacana, ele precisa ouvir de outras pessoas que aquilo não foi legal, aquilo não funcionou. E ele precisa ser humilde para reconhecer, fazer aquele ciclo anterior girar e falar, realmente, eu preciso analisar e voltar ao meu ciclo para planejar tudo de novo. Outra característica importante, ser tolerante. Porque problemas vão acontecer. Desafios vão acontecer. E aí eu jogo tudo pro alto no primeiro problema que aparecer? Não, eu preciso tolerar, olhar para ele, aprender e resolver. Outra característica, ser ético. Isso é ser ético na vida, né? Fazer o que tem que ser feito sem olhar o outro. O outro tá lá trabalhando, tendo a gestão dele. Você tem a sua. Ele tem o preço dele, você tem o seu. Ele tem os valores dele, você tem os seus valores. Isso é ser ético. Você pode se inspirar em outros colegas, claro, mas copiar, denegrir a imagem, aí não combina com o gestor de estúdio. E outras duas características super importantes é ser dedicado e ser comprometido. Não adianta. Precisa de dedicação. Se você escolher abrir o seu estúdio de Pilates, ter o seu negócio próprio, você vai precisar ser dedicado. Muito mais do que se você fosse só instrutor de Pilates, tá? No estúdio de alguém. E comprometimento. O que é comprometimento? É você levantar da cama e fazer, mesmo sem ter motivação. Nem todos os dias a gente vai estar motivado. Eu vou também falar sobre isso aqui. E você, gestor de estúdio de Pilates, precisa ter comprometimento para você agir, fazer, mesmo sem estar motivado. Então, você precisa estar dedicado para que você consiga realizar a gestão do seu estúdio. É o que eu falo, empreender sozinho não é um bicho de 7 cabeças. Ter ali a gestão, empreender solo, ser empreendedor solo, não é impossível. É só você saber o que deve ser feito e fazer. Buscar e fazer. E existem duas maneiras para facilitar, é o que eu vou falar aqui. Mas antes disso, você precisa ter essa consciência. Duas maneiras para facilitar a gestão do estúdio e fazer de forma sozinha.
Sozinho, profissional, sim, pode se sentir sobrecarregado, porque é muita coisa para fazer. Mas, por outro lado, você tem toda a liberdade para tomar suas decisões. Você tem total autonomia sobre o seu estúdio. Você pode criar, planejar tudo que seja ali 100% de acordo com as suas ideias. E, claro, trabalhar com aquilo que você acredita. Então, tem o lado da sobrecarga? Tem, são muitas tarefas, mas existem duas maneiras simples, fáceis da gente descomplicar isso. Por outro lado, a gente tem toda essa autonomia, toda essa liberdade, toda essa forma bacana de trabalhar com aquilo que realmente você gosta, com aquilo que realmente você acredita. Por isso que é importante você valorizar, né? Você fazer a gestão sozinho ali do seu negócio. E antes de te mostrar aqui as duas maneiras para você fazer essa gestão aí sozinha, eu vou te mostrar aqui 5 desafios que o gestor de estúdio de Pilates vai encontrar. Muitas vezes você já encontrou. Então, são 5 desafios que o gestor de estúdio de Pilates vai encontrar. E ele vai precisar passar por cima disso. O primeiro desafio: administrar o tempo e as diversas tarefas que vão aparecer. Né? A partir do momento que você resolveu empreender, resolveu abrir seu estúdio de Pilates, esse é o primeiro desafio. Administrar o tempo e as inúmeras tarefas que vão aparecer. Aí, o que vai acontecer? Muitas vezes, você vai ter um expediente maior do que o de 8 horas, que é uma pessoa que trabalharia lá dentro do seu consultório, dentro do seu estúdio, né? Um instrutor de Pilates que trabalha 6 horas. Então, você vai passar por esse desafio, mas entendendo que muitas vezes o seu expediente vai ser maior do que 8 horas. O seu expediente vai ter que ser no feriado, seu expediente vai ter que ser no domingo, para você poder dar conta e colher o resultado lá na frente. Da mesma forma que você pode se dar o luxo de ficar sábado, domingo e feriado sem pensar no estúdio. Mas tudo tem que já estar em ordem. E se você souber a maneira que facilita essa gestão, vai te ajudar tudo, é só seguir o passo a passo. Você com GPS... é muito mais fácil você chegar lá num lugar, como a gente falou aqui anteriormente. Você pode chegar em qualquer lugar, mas com o GPS você vai chegar mais fácil. O segundo desafio é gerenciar as diferentes áreas. Por quê? Porque são muitas demandas. Por isso que eu vou te mostrar aí 2 maneiras fáceis e práticas para isso. Esse é o segundo desafio. É gerenciar todas as áreas. Do marketing até o relacionamento ali com o cliente que está te pedindo informação. Se você não tem secretária, a gente está falando aqui da gestão solo, da gestão sozinha. Mas é possível e você tem muito resultado. Todas as decisões, elas são pensadas e executadas por você. Tem o seu lado bom, muitas coisas boas, e também tem o seu lado de grande demanda, são muitas demandas. Por isso que para poder ajudar todas essas áreas, eu fiz a mandala. Porque a mandala ela vai te ajudar a gerenciar todas as áreas que você precisa dentro do estúdio. Com o passo a passo, fica muito mais fácil. O terceiro desafio que você vai enfrentar aí para empreender sozinho, para ter o seu estúdio de Pilates aí sozinho, aprender a tomar decisões sozinha. Você pode ter colegas junto com você. Muitas vezes as decisões vão ser solitárias, mesmo tendo colegas com você. E aí? O que é ideal? O ideal nesse caso é você buscar, conhecimento com pessoas experientes, é você buscar conhecimento com pessoas que são parecidos a você, é você buscar conhecimento com pessoas que já trilharam aquele caminho que você está buscando. A pessoa ela já conhece aquele caminho, então é muito mais fácil você seguir com ela. A pessoa ela já sabe quais são os atalhos. Então é melhor você se ligar nessas pessoas que estão querendo ajudar, essas pessoas que já trilharam esse caminho.
É mais fácil, é mais rápido. O quarto desafio que você vai enfrentar, dos 5 aqui que eu falei. O quarto desafio é conquistar os clientes, fidelizar. Você vai passar por esse desafio. Por isso que o topo da nossa mandala é o quê? Captação. É onde tudo começa. Você precisa saber como captar clientes. Você precisa saber o que você deve fazer para os clientes chegarem até você. E o quinto desafio é você estar motivado todos os dias, como eu falei lá anteriormente. A motivação aí vai ser essencial para você tocar aí a gestão do seu estúdio. Manter, né, essa automotivação é essencial para a rotina da gente. Mesmo que você não esteja motivado. Então você tem que fazer com dedicação. Para dias sem motivação, tenha dedicação. Mas você cultivar essa motivação em você mesmo vai te tornar um gestor mais produtivo, vai te tornar um gestor onde você vai aprender com as outras pessoas, você vai adquirir mais conhecimento. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Então esses são os 5 desafios que você vai encontrar aí para poder gerenciar o seu estúdio de Pilates sozinho. Mas para todos os desafios, a gente tem solução. Mas é importante você entender que você vai enfrentar esses 5 desafios. Administrar o tempo e as diversas tarefas. Gerenciar essas diferentes áreas aí, porque são muitas demandas. Aprender a tomar decisões, muitas vezes sozinho. Conquistar aí esses clientes, fidelizá-los, principalmente os primeiros clientes, quem estiver começando agora. E aumentar essa motivação, né? Incentivar em você mesmo esse pilar aí de estar sempre motivado. Bom, depois de dizer tudo isso aí, quais são essas 2 maneiras da gente fazer essa gestão aí sozinha? A primeira maneira, gente, é a gente ter script. O que é isso? Tá aqui, ó. No segundo ponto aqui da mandala, ter processos. Essa é uma maneira simples, é a primeira maneira de você fazer sozinho, diminuir sua demanda. E o que é script? Script é você já ter aquilo padronizado. Aquilo que, Sabrine? Protocolos, procedimentos. É você já ter padrões pré-prontos. Parece até a língua do P. Você tem isso? Coloca aqui pra mim. Coloca aqui no chat aqui do YouTube se você tem isso. Se você já tem esses protocolos, procedimentos. Coloca aqui pra mim também no Instagram, se você tem. Sabe quando a gente entra em site de compra que tem o FAQ? F-A-Q? Todo mundo já ouviu falar e já viu isso, né? FAQ. O que é FAQ? Perguntas frequentes. Olha uma forma de você ter um script bacana aí dentro do seu negócio. Quais são as perguntas que você recebe no estúdio frequentemente? Através do WhatsApp, através do direct aqui no Instagram, através do site aqui no Google. Quais são as perguntas mais frequentes? Já prepara scripts para isso. Sabrine, mas aí a gente vai fazer mensagem padronizada, onde hoje todo mundo está falando de humanizar. Você tem que chamar a pessoa pelo nome, você tem que humanizar. Mas você já vai ter um esqueleto daquilo. Você não vai precisar perder tempo, né, atendendo aquele cliente. Porque você precisa se desprender desse tempo. Aquela pessoa que está querendo aquelas informações, elas vão querer a sua atenção além das informações. Então você precisa ter isso já pronto, na ponta da língua, mesmo que você comece a humanizar, a chamá-la pelo nome, a colocar palavras ali diferentes, mas você já tenha um esqueleto. E esse script é script de clientes novos, pegando informação. Quais são as dúvidas mais comuns? Qual é o preço? Qual é a forma de trabalho? Quantas vezes na semana? O estúdio abre de que horas até que horas? Tudo isso você já pode ter pronto. Coloque num bloco de notas, coloque num grupo do WhatsApp que você faça só para você. Deixa isso num lugar onde você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V e enviar para a pessoa. Você vai manter a pessoa informada, você está mantendo um relacionamento com a pessoa e você não está com aquela demanda grande.
tenha scripts, mensagens pré-prontas. Pensa no FAQ quando eu falar isso, perguntas frequentes. Qual é o endereço do estúdio? Por que você já não tem um post pronto, como se fosse um cartão de visita já com o endereço? Hoje a gente tem aí a tecnologia a nosso favor, você pode fazer um cartão virtual no Canva, adicionar link, mandar para essa pessoa com a localização do estúdio. Mas não manda só a localização, manda um cartão com o endereço e coloque para facilitar, clique aqui. Quando ela clicar ali é a localização do estúdio. Olha que bacana, que experiência boa você vai estar dando para aquela pessoa que está chegando, é um visitante do estúdio. A probabilidade de você converter essa pessoa num cliente é grande, porque no momento ele é um visitante. Então tenha esses posts, né, esses conteúdos, esses scripts pré-prontos. Mesmo que você precise, claro, humanizá-lo durante a conversa, durante o atendimento. Boas-vindas para clientes novos. Você já pode deixar um script escrito para isso. Todo cliente novo que chegar, você vai mandar aquele script. Aí coloca lá em cima o nome, muda uma palavra ou outra, né? Para humanizar, mas você já tem um esqueleto pronto. Resgate de clientes antigos. O que você manda para aquele ex-cliente seu? Por que você não tem já um script pronto para isso? Quando você for disparar alguma campanha de divulgação, por que você já não tem modelos prontos? E só mude ali data, tema, título. Faça isso, tenha esses protocolos, esses procedimentos. Quando você for fazer promoções, divulgação de eventos, aulões, datas comemorativas, já deixa isso já numa pastinha no seu computador, com tudo já pré-pronto. Então, ter script é uma das maneiras para você facilitar essa sua gestão. E isso eu estou dizendo para atendimento ao cliente, para contato com seu cliente, mas você pode ter script pronto em todas as áreas, em todas as etapas da mandala. Você pode ter esse script pronto. Como, por exemplo, quando o seu cliente novo chega no primeiro dia, ele vai fazer a aula experimental. O que você vai fazer com ele? Precisa ter um script. O que você vai falar? Qual é a aula que você vai dar para ele? Mais ou menos. Claro que você vai adaptar. Aí, se ele gostou da aula, você tem que encaminhar ele para uma parte do seu script. Sabe o organograma? Se ele gostou, você vai encaminhar ele para cá. Então, aí, ok, ele gostou. Aí você vai passar para ele a forma de pagamento, como é que funciona. Isso já tem que estar no papel para você entregar ele. Não perca esse tempo. Ao mesmo tempo que você vai agilizar a sua demanda, né, ali dentro do estúdio, você está padronizando, você está fazendo com ele tudo que você vai fazer com os outros clientes. Mesmo se esse cliente for sua mãe, seu irmão, alguém da sua família. Você tem que fazer com protocolos. Aí pensa no organograma, aquele cliente acabou de fazer a aula experimental, aí ele gostou, então ele vai para cá. Aí aqui vai passar por esse processo aqui, preencher ficha de cadastro, preencher ficha de avaliação, assinar contrato, se você tem carnê, se você não tem, como é que é a forma de pagamento, tá aqui. Se aquele cliente não gostou da aula, ou ele ainda vai pensar, você vai trazer ele para cá. Aí o que você vai fazer com ele aqui? Você tem que ter procedimentos para isso. Você nunca mais vai mandar uma mensagem para ele? Ou no dia seguinte você vai mandar uma mensagem para ele perguntando como é que ele tá? Como é que o Pilates fez bem a ele? Boa noite, Marion. Tá vendo? A gente precisa de procedimentos, a gente precisa de scripts para facilitar o nosso processo de gestão e fazer o que deve ser feito. Então essa é a primeira maneira. E hoje eu vou falar duas, mas são várias. Lembra aqui da minha estrela. Temos vários processos aqui, ó. Cada ponta dessa aqui é um processo. E a segunda maneira, para a gente facilitar aí a gestão, é a gente ter um cronograma. Ah, Sabrine, mas ter um cronograma? Como assim? Dentro do curso, eu faço o cronograma anual com todas as alunas e eu sugiro grandes marcos, como eu falei lá no começo da live. O que é grandes marcos? O que é esse evento, né? Grandes marcos. É você pensar e projetar tudo que vai acontecer dentro do seu estúdio.
Desde o equipamento novo que você vai comprar, há uma campanha que você vai implementar, há uma data comemorativa que você vai fazer, há um evento que você vai fazer, é uma aula aberta, é um mimo que você vai gastar para dar lá de Dia das Mães. Tudo que vai acontecer de extra dentro do seu estúdio, além das aulas de Pilates. O que vai acontecer dentro do seu estúdio? Você tem que prever. Isso eu chamo de grandes marcos. E aí você tem um cronograma anual para isso. Ah, Sabrina, eu não consigo fazer anual. Ok, vamos mês a mês. Assim que a gente começa. E a gente vai começar a projetar o mês que vem. Agora nós estamos em junho, eu vou começar a olhar julho. O que vai acontecer em julho dentro do meu estúdio? Além das aulas de Pilates. Em julho, eu estou querendo fazer uma festa julina, por exemplo. Então, eu tenho que começar hoje a implementar ações para que aquele grande marco aconteça. E essas ações são ações administrativas, são ações de marketing que eu preciso fazer, são ações financeiras para eu saber se eu vou ou não vou ter dinheiro para gastar. Agora, se eu não tenho cronograma, se eu não tenho grandes marcos, se eu não tenho datas pré-determinadas dentro do meu estúdio com os eventos, eu vou deixando o quê? Eu vou seguindo a metodologia Zeca Pagodinho, vou deixando a vida me levar. E aí, quando chega no final do mês, eu não realizei nada de novo no meu estúdio, ou eu realizei e gastei o dinheiro errado, gastei o que eu não poderia gastar, ou eu perdi um tempo danado para fazer um planejamento que não deu certo, ou eu vou chegar no final do mês e eu não vou ver resultado financeiro. Meu estúdio está no 0 a 0. Então essas duas maneiras, são inúmeras maneiras da gente facilitar o processo e fazer o que deve ser feito. Mas essas duas maneiras são as maneiras iniciais que amanhã você já pode implementar aí dentro do seu negócio. A primeira maneira foi: tenha scripts em todos os procedimentos. O primeiro exemplo que eu dei foi você ter mensagens padronizadas, mesmo que você precise humanizar essas mensagens. Mas pensa no FAQ, perguntas frequentes. Quais são as perguntas mais frequentes que você recebe por direct, pelo WhatsApp, por e-mail, no seu site? Você precisa dar conta desses atendimentos ao cliente. São pessoas que podem ser seus futuros clientes. Então já deixe isso pronto. Quais são as perguntas mais frequentes? Qual é o preço do Pilates? Quantas vezes na semana eu posso fazer o Pilates? Como que eu faço para experimentar uma aula? Outra pergunta frequente você tem Pilates para gestante? Você trabalha com Pilates Kids? Você tem plano? Olha só, são perguntas frequentes. Você deve escutar essa pergunta todo dia. Eu encho meu direct dessas perguntas. Qual é o preço do Pilates? Tem horário à tarde? Funciona todos os dias? Todas essas perguntas você já pode ter respostas prontas, arquivadas lá no seu WhatsApp, arquivadas lá no seu bloco de notas. E não só script de relacionamento ao cliente, falamos aqui também sobre script de processos. O cliente novo chegou no seu estúdio, experimentou uma aula, certo? Ele gostou, ele vai para cá, ele vai seguir esse procedimento. Ele não gostou, ele vai pensar, foi embora. O que você vai fazer com ele? Nunca mais você vai fazer nada com ele? Você não vai mandar uma mensagem para ele? Qual é o procedimento que você vai adotar? Tudo isso você precisa saber. E volto a dizer, tudo isso está dentro da nossa mandala, com o passo a passo, dentro do nosso curso. Por que eu não trago aqui? Porque o curso tem 120 aulas, curtinhas de 5, 8, 10 minutos. Se eu trouxesse tudo aqui eu trago toda quarta-feira, às 19h19, pequenos conteúdos para que vocês abram a cabeça, reflitam, coloquem em prática e façam a gestão, gente. Vocês vão ter resultado financeiro trabalhando com Pilates. O estúdio, o meu objetivo é que vocês vejam resultado financeiro, que vocês invistam, que você aplique o dinheiro que você recebe do estúdio para ele multiplicar. E você conseguir fazer viagem, você conseguir fazer seu curso, você conseguir dar uma boa condição para sua família. Você ter liberdade financeira trabalhando dentro do seu estúdio. Foi para isso que a gente escolheu empreender. E não para ficar quebrando a cabeça todo mês, fazendo conta e vendo que não está fechando. Tem como fechar, é só você ter o GPS.
E a segunda maneira, resumidamente aqui, para quem chegou depois, tanto aqui no YouTube quanto para aqui no Instagram, é você ter o grande marco. É você ter esse cronograma, seja ele anual, seja ele mensal. Dentro do curso a gente faz o cronograma anual com os grandes marcos. Todo mês tem um grande marco. Claro que é sugestão. E aí você vai colocar, não, eu prefiro fazer isso em janeiro, eu prefiro fazer isso em março, eu prefiro fazer isso em dezembro. Mas você já vai saber o que você vai fazer dentro do seu estúdio mês que vem. Isso vai fazer com que você trace pequenas metas para alcançar o grande marco. Agora, você quer fazer um grande evento dentro do seu estúdio, mas você não quer fragmentar isso em pequenas etapas? Aí você fica descabelado fazendo aquele evento e, muitas vezes, gasta dinheiro sem poder, porque você não programou aquilo no mês anterior. Então, se eu já sei que o mês de maio é o mês das mães, qual é o grande marco que eu coloquei ali no mês de maio? Mês das mães. Ok, então eu vou planejar o que eu vou fazer no mês de maio. É um exemplo, tá? O que eu vou fazer no mês de maio? Eu vou comprar lembrancinha para todas as minhas mães? Quantas mães eu tenho no estúdio? Qual é o valor que eu vou disponibilizar para isso? Isso eu não posso pensar em maio. Isso eu tenho que pensar no mínimo em abril, em março. Por isso a importância de um cronograma. Se eu tiver um cronograma anual, em janeiro eu já posso começar a reservar o valor que eu vou gastar em maio. Tá vendo? Então vamos supor que eu faça um evento para as mães. Além da lembrancinha que eu vou dar, que eu sei que você gosta de dar, eu vou fazer um evento. Eu vou comprar flores, eu vou ornamentar o estúdio, as mães merecem. Quanto que eu vou gastar? Vamos supor que eu gaste 300 reais. Se eu tirar 300 reais de maio do nada, sem programar, eu estou diminuindo o meu lucro. Eu estou diminuindo a margem de lucro do meu estúdio. Isso vai fazer com que o dinheiro não sobre no final do mês. Eu estou tirando dinheiro sem programar. Agora, se eu já coloquei no meu calendário lá no grande marco que em maio eu vou gastar 300 reais em média, lá em janeiro eu já vou saber que em janeiro eu posso reservar X, em fevereiro eu posso reservar Y, em março, em abril. Quando chegar em maio, eu não vou precisar tirar do caixa de maio, tá vendo? Eu já vou ter esse valor em maio. Mas para isso é necessário ter esse cronograma e ter esses grandes marcos. Agora nós estamos em junho. Eu tenho esse cronograma até dezembro. Eu já sei, entre aspas, o que vai acontecer até dezembro dentro do meu estúdio. Sabrine, pode mudar? Pode? Claro que pode. Mas eu já previ. Eu tenho uma previsão. Isso faz com que eu evite imprevistos. Porque eu já estou prevendo as coisas que podem acontecer. Olha, eu já sei que eu vou precisar comprar TeraBand, porque os meus já estão desgastados. Eu já sei que quando chegar agosto, setembro, eu vou precisar fazer manutenção nas minhas molas. Porque senão as molas vão quebrar, vão começar a partir. Só que isso, gente, eu tenho que pensar em fevereiro. Eu não posso esperar quebrar. Se eu esperar quebrar, eu vou chamar de quê? Tive um imprevisto esse mês. Aí eu tô tirando dinheiro do meu lucro para pagar aquele imprevisto. Agora, se eu já previ, né? Eu tô trabalhando na prevenção, eu não tô trabalhando no curativo, eu tô no preventivo. É assim que a gente tem que fazer dentro do nosso estúdio, gente. É ter essa visão. E acreditem, é possível. Se a gente tiver o passo a passo e souber o que a gente tem que fazer. Se deixar, eu fico aqui até horas, mas o Instagram já tá me avisando aqui que são 8h13, daqui a pouquinho vai terminar aqui a live e eu vou fechar aqui a aula também no YouTube. Mas fico aqui à disposição para dúvidas, né, para responder você aqui pelo direct, como eu ajudo aqui a vários colegas. Faça um print aí, me marca lá no seu story para eu saber que você esteve aqui. Vai ficar salva, Marion. Depois você volta. Toda quarta-feira, às 19h19, eu tô aqui. Essa é a live aula 24. Então tem outras 23 lá no IGTV. Tira aí o feriado, aproveita que amanhã é feriado, final de semana, e veja quais são os tópicos interessantes para você, para vocês, e revejam.
tem tanto no YouTube, aqui que fica salvo lá no meu canal, sabrine.magalhães. Alguns alunos do curso têm acesso ao YouTube e a área fechada, essa área é a área aberta, e outros têm acesso às lives lá do IGTV, que ficam abertas também. E eu me coloco à disposição para a gente estar conversando e resolvendo, ajudando, porque eu recebi muita ajuda. Então a minha missão aqui é ajudar vocês realmente a descomplicar essa gestão e fazer o dinheiro sobrar. Não consigo ver sempre, mas depois você veja no gravado. Não tem problema, depois você vê no gravado, tá bom? E uma dica que eu vou dar para você, que tá aí, que talvez não tenha tempo, se você entrar lá no YouTube, eu faço muito isso. Se você entrar no YouTube, sabrine.magalhães ou Sabrine Magalhães, você vai encontrar todas as lives lá. E lá você pode acelerar. Sabia disso? Aqui dentro do YouTube você pode acelerar. Então, uma live que dura 1 hora, se você for lá em cima numa engrenagenzinha, apertar lá e colocar 2 vezes, você vai acelerar minha voz, né? Minha voz vai ficar corridinha. Mas você, em 1 hora, você assiste a live em meia hora. Eu faço muito isso para otimizar o tempo. Façam isso também vai ajudar vocês a otimizar o tempo de vocês, tá bom? Então priorizem estar aqui ao vivo pra gente poder estar trocando. Toda quarta-feira eu tô aqui, feriado, véspera de feriado, vocês vão ver live aí minha que foi véspera de Natal, Réveillon eu tava aqui. Então é fazer o que tem que ser feito. A minha missão é dividir com vocês tudo que eu faço e tudo que eu colho dentro do meu estúdio. Não sabia, Marion? Pois é, eu também não, faz isso. Aqui no IGTV você não consegue fazer, acelerar, né? Mas lá no YouTube você vai ver lá no alto, assim, à direita, uma engrenagenzinha. Quando você aperta, como se fosse configurações. Vai estar lá escrito velocidade do vídeo. Aí eu coloco lá 1 vez, 2 vezes, e aí fica bem aceleradinho. Só que você consegue, né, entender a minha comunicação e facilita, né? Você consegue assistir 2 lives pelo tempo de uma. Faço muito isso. Então eu quero agradecer a vocês aqui do YouTube, agradecer as meninas aí do Instagram. Me coloco à disposição para ajudar. Compartilhem a live com quem vocês acharem. Tem aqui esse aviãozinho aqui embaixo, ó. Tanto aqui no ao vivo quanto no gravado. Tem esse triângulozinho aqui. É só compartilhar com aquele colega que está precisando também entender da gestão. Porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente tem retorno, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos quarta-feira que vem. E eu me coloco à disposição aí pra gente estar conversando. Esse mês, agora em junho, como eu respondi aqui algumas, a gente vai ter um webinário. Então fiquem ligados, vai ser ao vivo no YouTube, só que não vai ter reprise, tá? Eu vou colocar o link na bio, a equipe vai colocar a divulgação para vocês se inscreverem, vocês vão colocar lá o e-mail, vão receber o link por e-mail, tá bom? Vai ser um webinário onde eu vou passar meus dados, aí eu vou colocar números, vou mostrar gráficos, aí eu vou precisar trazer todo mundo aqui pro YouTube para eu compartilhar telas minhas lá do estúdio, tá bom? Aí vocês fiquem ligados aí, vai ser no finalzinho de junho. Um beijo para vocês, boa noite, bom feriado amanhã. Tchau, tchau.